Espero que todos estejam bem. Aqui é Alexandre Nascimento, falando do Education for Dentist. Hoje nós vamos falar de um assunto importante. Sabe qual é esse assunto? Adesão. Roda a vinheta aí, Gabriel. Bem, a adesão é fundamental nos dias de hoje. E sempre, mas nos dias de hoje, devido aos processos estéticos restauradores adesivos. E nós vamos falar um pouquinho aqui sobre isso. Porque o que faz uma restauração durar 18 anos na boca? O que faz? Vários fatores fazem ela durar 18 anos na boca. Mas um deles, com certeza, é a adesão. A adesão do material restaurador à estrutura do dente. E por isso a gente está falando mais uma vez sobre esse assunto. Qualquer coisa, você olha numa live que aconteceu há alguns dias atrás, você vai lá e você vê um pouco maior essa situação do vídeo aí. Eu assisti a live mais completa, né? Por isso, nós vamos falar aqui de adesão. A importância que o processo adesivo faz com que uma restauração dure 18 anos na boca de um paciente, tá bom? Então, dando continuidade, a adesão do esmalte todos nós já conhecemos, né? Desde 1955, lá com o Buonocore, que ele desenvolveu essa possibilidade do ácido aplicado sobre o esmalte ter um aspecto de retenção e ter uma longevidade nessa união importante que se traz até os dias de hoje. Mas o próprio Buonocore percebeu, já em 1956, que na dentina é diferente. E essa imagem que vocês estão vendo aí, vocês podem observar a presença de um esmieleia que está localizado sobre uma dentina que foi recém-cortada e a presença também dos túbulos dentinários com sua dentina intertubular e a dentina peritubular. Essa aqui circunda o túbulo dentinário. Isso é um aspecto importante nessa imagem, porque a dentina tem o seu desafio pela sua capacidade orgânica, sua característica orgânica na sua composição, bem maior do que o esmalte, e pela umidade que ela própria apresenta, ou seja, a presença de água também fazendo parte da sua composição. E é isso que a gente vai discutindo. Por quê? Porque desde sempre o que se pretendeu? Se pretendeu, mesmo sem ter consciência disso, que a criação de uma camada híbrida, que é o quê? Que é uma faixa de dentina desmineralizada que foi penetrada, houve a penetração dos monômeros hidrofílicos e que em seguida, ou associado, dependendo do tipo de adesivo, estão ali também os hidrofóbicos. E aí cria uma camada chamada ácido resistente, chamada camada híbrida, que é tão importante nos dias de hoje. E por que a gente está falando tudo isso? Porque quando a gente fala de camada híbrida, a gente já tem que falar também dos sistemas adesivos, que são divididos em dois grandes grupos, dentre várias classificações que existem sobre esse assunto. Significa dizer que o primeiro grande grupo é aquele dos sistemas adesivos convencionais, ou aqueles que têm o ácido fosfórico como um passo prévio à colocação do adesivo propriamente dito. E nós vamos ter algumas características inerentes a esse material. A primeira, removem a esmieleia. Essa é uma característica dos convencionais, porque remove através do condicionamento com ácido fosfórico prévio à colocação do seguinte, que é normalmente um primer ou primer adesivo. Outra característica, descalcificam a dentina inter e peritubular, porque o ácido fosfórico faz essa atividade, para em seguida, depois dessa descalcificação, nós vamos ter a exposição das fibrilas colágenas e, consequentemente, o que é que a gente espera? A impregnação por monômeros hidrofílicos, gerando essa camada híbrida. Essa é a sequência básica, o princípio básico dos chamados convencionais. Quando a gente segue adiante aqui nesse contexto, a gente já começa a visualizar os autocondicionantes. Os sistemas adesivos autocondicionantes, que basicamente eles apresentam um primer autocondicionante ou um adesivo autocondicionante quando ele é de frasco único, ou seja, vem o primer e o adesivo dentro desse próprio frasco, que a gente está chamando aqui de frasco único. Nós vamos ter também
que ele descalcifica superficialmente a dentina inter e peritubular e, consequentemente, se ele é ácido e ele tem essa capacidade, ele descalcifica e penetra nessa dentina que ele está descalcificando ou desmineralizando. E é por isso que ele é chamado de autocondicionante. Essas são as características que vocês podem visualizar também ainda nesse esquema aí que está reconstituído aí, né? nessa imagem. Esse é basicamente a característica. Só que agora a gente vem para uma determinada imagem que vai mostrar aqui o quê? Que dividindo em condicionamento ácido prévio, ou seja, os convencionais, e o outro grupo, que são os autocondicionantes, nós vamos poder classificá-los também em passos. O que é que a gente encontra? Que aquele que é o convencional pode ser dito em 3 passos, que é o condicionamento ácido prévio, como vocês podem observar. O segundo passo, que é o primer hidrofílico propriamente dito, e o terceiro passo, que é o adesivo hidrofóbico, basicamente. Esse na literatura, já com muitas pesquisas, e considerado padrão ouro, que seria aquele que tem essas 3 etapas, as fosfórico, primer e adesivo propriamente dito. Ainda nos convencionais, nós podemos ter também o que? Aquele que é com ácido fosfórico, como um primeiro passo, e depois o primer e adesivo no único frasco. E aí seriam os chamados convencionais. Daí nós temos os autocondicionantes, que nesse momento nós podemos ter os autocondicionantes em 2 etapas, que é o primer autocondicionante, ou seja, o primer hidrofílico, e o adesivo hidrofóbico, que vai ser extremamente compatível com a resina que vai ser colocada logo em seguida, ou aqueles que em frasco único, que aí nós vamos ter uma discussão sobre a ação dele no esmalte ou não, e aí vocês podem assistir lá na live, que em seguida, nessa classificação, a gente poderia também mencionar os universais. Mas isso vai ficar para um outro momento, tá bem? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, dê um like. Se gostarem, compartilhem, curtam. Façam seus comentários, coloquem seus comentários. Nos sigam no Instagram, no Facebook e também no próprio YouTube, certo? Então, o que eu desejo para todos, saúde, paz e vida longa. Alexandre Nascimento, do Education for Dentists. Um grande abraço a todos.